Olá, eu me chamo Marilene Lemos e sou professora de língua espanhola na Universidade Federal da Fronteira Sul, no campus de Realeza, no Paraná. Parabenizo muito a equipe do Entre Nosotros pela iniciativa do projeto, que vem contribuindo muito com a formação de professores de língua espanhola. Num contexto de pandemia e de isolamento social, o projeto Entre Nosotros vem trazer uma proposta instigante de aproximação, mostrando novas formas de estar em sala de aula, de reflexão, de produção e de divulgação do conhecimento. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui e de conversar com vocês sobre minha pesquisa de doutoramento. Eu cheguei na UFFS, aqui em Realeza, em 2012. Para contextualizar, o campus de Realeza está localizado na mesorregião, grande fronteira do Mercosul, no sudoeste do estado do Paraná. A aproximadamente 80 quilômetros de Realeza, está localizada a tríplice fronteira de Barracão, Dionísio Cerqueira e Bernardo de Irigoyen. No mesmo perímetro urbano, há uma fronteira entre dois países, Brasil e Argentina, e uma divisa entre dois estados brasileiros, Paraná e Santa Catarina. E essa fronteira se apresentava como um vasto e instigante cenário de pesquisa no campo dos estudos linguísticos. Eu trazia algumas questões sobre a língua espanhola e sobre o sujeito, a partir de minha dissertação de mestrado, mais relacionadas àqueles sentidos que circulam em discursividades ligadas ao mercado, no que se refere ao conceito de língua veicular, um instrumento de comunicação, uma língua globalizada, uma língua submetida às necessidades de um sujeito pragmático. Contudo, eu percebia que não era a língua veicular que estava funcionando nessa fronteira. De frente para essa fronteira, que me impactava, me instigava, eu comecei a estudar, procurar documentos, mapas, participei do PEIF, Programa Escolas Interculturais de Fronteira, de projetos de formação de professores nas escolas de fronteira. Conversei com vários professores aqui da instituição e em uma das conversas com os professores Jace Poli e Antônio Mischel, fui apresentada aos relatos de viajantes que compõem o corpus de minha pesquisa de doutorado. Eu passo então a apresentar as duas obras que compõem o corpus de análise da pesquisa de doutorado, Pela Fronteira, de 1903, de Domingos Nascimento, e A Viagem de 1929, Oeste de Santa Catarina, Documentos e Leituras, organizada pelo Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina, CEOM, em 2005, que se compõe de dois relatos: O Oeste Catarinense, Visões e Sugestões de um Excursionista, de 1929, de Arthur Ferreira da Costa, e O Oeste Catarinense, de Florianópolis a Dionísio Cerqueira, de 1931, de José Arthur Boitot. A pergunta que norteia a pesquisa é: o que se diz nesses relatos sobre as línguas, sobre os sujeitos e sobre o espaço? Nesse sentido, o objeto de pesquisa consiste em compreender discursivamente a constituição do espaço de fronteira e de suas divisões, ou seja, como as fronteiras políticas e territoriais são produzidas pelo discurso. Para essa apresentação, vou mostrar um pouco das análises discursivas a partir das menções à escola de Barracão no relato A Viagem de 1929. Adolfo Konder, então governador do estado de Santa Catarina, organiza uma expedição que parte de Florianópolis e, por um período de 30 dias, percorre o estado de Santa Catarina rumo à cidade de Dionísio Cerqueira, localizada na fronteira com a Argentina, como vimos. Na referida viagem, o acompanhavam políticos, autoridades policiais, consultores jurídicos, agrimensores, fotógrafos, aspirando a levar civilização, entre aspas, ao oeste de Santa Catarina. Ainda, os atos administrativos
de Adolfo Konder estiveram alinhados ao projeto de modernização e civilidade, entre aspas também, que passa a ser intensamente difundido no Brasil a partir da década de 1920. Quando nos referimos à viagem do governador Adolfo Konder e demais representantes do poder público estadual à fronteira do Brasil com a Argentina, estamos diante de viajantes oficiais, entre aspas, eficazes em seu propósito de conhecer e de reconhecer uma zona que, segundo eles, não constava nos mapas, e de participar de um ato político e público visando dar a conhecer ao litoral o que é o interior. Dar a existir, inventar esse interior, invisível, vazio, e vinculá-lo à unidade do Estado brasileiro. Por outra forma, para o governador, conhecer o território equivalia a tomar posse simbólica da área, num processo de conhecimento explicitado pelos integrantes da comitiva. Nos relatos, saltam aos nossos olhos descrições do espaço de fronteira como um rincão, uma orla do país, uma região abandonada. Em outras palavras, as análises têm mostrado que se estabelece no discurso um processo de significação do espaço que tem como efeito a produção da fronteira como um espaço vazio, distante de centros urbanos, em particular da capital do estado de Santa Catarina, isto é, à margem da ação do Estado e desprovido de seus símbolos, bandeira, hino e outros, e instituições como cartório, escola e outras instituições. Aqui nesse slide eu apresento as bases teóricas e metodológicas da pesquisa, que se fundamenta então na análise de discurso, mais especificamente na área saber urbano e linguagem, e também na história das ideias linguísticas. As noções centrais são a definição de fronteira como espaço material, político simbólico, a partir de Orlandi, e a relação constitutiva entre sujeitos, sentidos e espaço, de Rodrigues Alcalá, que foi a minha orientadora no doutorado. Essa foto da Escuela 49 de Barracón faz parte do álbum fotográfico da viagem de 1929, por ocasião da visita do governador, Adolfo Konder. Conforme os jornais digitais da província de Misiones, a Escuela 49 de Barracón, hoje Escuela de Fronteira de Jornada Completa, número 604, bilíngue intercultural número 1, se trata do primeiro estabelecimento educativo criado no extremo nordeste do território missioneiro argentino, onde atualmente é Bernardo de Irigoyen. A referida escola foi oficializada em 25 de maio de 1909. Temos notado que são escassos os textos que abordam a escola de Barracón nos primeiros anos de sua fundação, e vimos estudando a produção da fronteira Brasil-Argentina a partir de um discurso sobre, que se instala no olhar dos viajantes e em suas impressões quando percorreram a fronteira no início do século XX, cujos registros têm sido uma importante fonte de pesquisa. Passamos a ver como a escola de Barracón é descrita no relato de Costa. A escola de Barracón, com um farto aparelhamento didático, tem as suas paredes repletas de quadros alusivos às magnas datas argentinas e grandes retratos dos filhos ilustres da nação vizinha. Vimos a Batalha de Ituzaingó com o general Viar à frente da cavalaria. Um quadro com a junta proclamadora da independência, outro da promulgação da Constituição. Lá estão São Martim, Moreno, Mitre e Sarmiento. Objetivando melhor compreender esses discursos, constatamos que de essa, no artigo Hermenêutica do Vazio, Fronteira, Região e Brasilidade, na viagem do governador ao oeste de Santa Catarina, o qual faz parte da obra A Viagem de 1929, relata que ao visitar uma escola, a comitiva do governador lamentava a dolorosa, entre aspas, situação. E frequenta uma escola argentina? Que fazer? Não temos escolas brasileiras?
Assista você, falou-me o amável cavalheiro na sua língua luso-castelhano, passando-me o chimarrão. Assista você um exame na escola 49. Quais os grandes vultos da história de nossa pátria? Pergunta o professor argentino. São Martín Sarmiento Rivadavia Mitre, responde em castelhano a criança brasileira. Prossigo então com a leitura das análises. Realcemos da SD2 que a pergunta quais os grandes vultos da história de nossa pátria é uma pergunta cujas condições de produção são muito próprias de um processo de formação dos Estados nacionais de uma maneira mais global, em que está em disputa uma definição de nação assentada na chamada etnicidade, entendida como um conjunto de tradições partilhadas, entre as quais a língua ocupa um papel central. Mas também nesses critérios entram os grandes heróis, os símbolos nacionais, como a bandeira. Quer dizer, essa pergunta poderia não produzir os mesmos sentidos na escola de hoje, tendo em vista que esse processo já está mais estabilizado, ou seja, o Estado e suas fronteiras já estão delimitadas. Dito isso, se então se trata de uma pergunta que caberia nesse processo de formação dos Estados nacionais e que poderia ter sido feita em português ou em espanhol, no Brasil ou na Argentina, fazendo todo sentido, o que produz a indignação no relato? Como podemos perceber, em nossa pátria, o plural da primeira pessoa do pronome possessivo não produz ruído ao lado de pátria, já que se trata de uma pergunta evidente em ambos os países. O que produz ruído é a não coincidência de algo que deveria ser unívoco, mas que pela dispersão materializada na evidência opaca de nossa pátria desliza. O referente discursivo de heróis e a língua por meio da qual se constrói esse referente. Vejamos, considerando que a criança é brasileira, nossa pátria deveria ter sido significada como a brasileira, em um mundo logicamente estabilizado, como nos diria Peixê. Em contrapartida, essa criança brasileira responde em espanhol e fala dos heróis argentinos, ou seja, o ruído está na resposta da criança, pois não coincide com o esperável, isto é, não coincide com o que se vê e se ouve. Uma criança brasileira falando em espanhol e respondendo pelos heróis argentinos. Ou seja, conforme a formulação de Peixê, é a ideologia que fornece as evidências pelas quais todo mundo sabe que é um soldado, um operário, um patrão, uma fábrica, uma greve. Desta maneira, apreendemos que, na instância do imaginário, a comitiva esperava ver, no lado brasileiro, escolas brasileiras funcionando e esperava ouvir as pessoas falando em um bom português, entre aspas, pelo efeito de evidência de que todo mundo sabe o que é um bom brasileiro. Conforme observamos pelas pistas deixadas na sequência discursiva 1, as paredes da escola de Barracón estavam repletas de quadros. Não temos acesso aos quadros, não sabemos se se trata de uma pintura, de um desenho ou de uma gravura para poder analisá-los, mas temos acesso aos relatos, a um discurso sobre a escola e sobre o espaço de fronteira. É importante lembrar, como teoriza Peixê, que o domínio estético, integrante do campo dos espaços discursivos, não estabilizados logicamente, é colocado ao lado do domínio político. Isso pode ser exemplificado quando vemos que os quadros retratam as magnas datas argentinas, os filhos ilustres da nação argentina, a Batalha de Ituzaingó, o general Alvear, a junta proclamadora da independência, a promulgação da Constituição e os nomes dos heróis desses feitos históricos. Dessa forma, compreendemos que, de um lado, esses discursos materializam as condições de produção de um processo de constituição dos Estados nacionais e de suas fronteiras, cujo processo apela para a cultura, para a questão da língua e para a importância da escola para implantá-la. E de outro, mostra o processo de significação dessa nacionalização que o Estado vai produzindo sobre o sujeito fronteiriço brasileiro como aquele que não responde adequadamente à pátria, entre aspas,
de maneira que uma fronteira político-territorial constitui, ao mesmo tempo, uma fronteira simbólica, em cuja produção intervêm os mecanismos de identificação promovidos discursivamente às leis de um e outro Estado, brasileiro ou argentino, pela identificação com uma língua, portuguesa ou espanhola, e uma cultura particular, brasileira ou argentina, como definitórios deste ou do outro lado da linha de demarcação. Ainda, por meio de seus rituais e de suas práticas escolares, observamos como o discurso da escola vai produzindo essa estabilização contraditória. No caso da análise apresentada, a criança brasileira, significada como sujeito-aluno na escola argentina, deve saber que San Martín desempenhou papel crucial nos movimentos de independência dos países sul-americanos, que Sarmiento, Rivadavia e Mitre foram presidentes da Argentina, etc. Nesse sentido, o sujeito-aluno é significado enquanto aquele que responde prontamente à pergunta do professor, da forma esperada, da forma correta, entre aspas. Assim, no espaço da escola argentina, com professores argentinos, no território argentino e dentro de uma formação ideológica nacionalista, a pergunta quais os grandes vultos da história de nossa pátria faz sentido, assim como faz sentido a resposta do aluno. Nessa perspectiva, depreendemos que o imaginário de língua constituído por esses sujeitos é o da língua portuguesa como língua nacional, e a escola onde deve ser ensinada essa língua é a brasileira, sem espaço para outras possibilidades que não seja de uma relação estável e fechada, um território, um povo, uma língua, uma nação. Ainda sobre essa questão da produção do espaço, território, podemos reafirmar como os viajantes, como representantes oficiais, entre aspas, do Estado, vão descrevendo o território percorrido, descrevendo a paisagem, a natureza, a vegetação, animais, clima, etc., visando conhecer e reconhecer e dar a ver, dar a existir esse espaço vazio e amarrá-lo à unidade do Estado brasileiro. Nesse entendimento, a unidade do Estado e suas fronteiras não se fazem somente no âmbito jurídico e territorial, mas também por processos simbólicos de identificação. Em outras palavras, se faz necessário que os sujeitos se identifiquem com a unidade de um ou outro Estado para que a demarcação jurídica se efetive. E é através do apelo à ideia de cultura que o Estado legitima o poder sobre os seus sujeitos e seu território, produzindo sua unidade interna e recortando suas fronteiras dos outros Estados, o que nos leva a pensar que a ideia de cultura intervém na constituição dos sujeitos e dos espaços nacionais. Muito obrigada pela atenção.